Meus amados irmãos, bom dia. Graça e a paz de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, nessa mensagem, eu quero vos chamar a atenção de vocês para a honra e a glória do nosso Deus. E qual é a atenção que eu quero que vocês tenham comigo? Para prestar bem atenção no que eu vou dizer, que isso vai te fazer falta na vinda do Senhor Jesus. Eu tenho certeza disso, que isso vai fazer te falta na vinda do Senhor Jesus. Eu quero que você preste bem atenção. A Bíblia diz para examinar, não é a Bíblia que diz, a Bíblia e Jesus, da palavra da boca de Jesus, fala assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então, irmãos, eu vou fazer uma comparação aqui para você, mas fica ligado nessa mensagem. Olha você, irmão, agora para o céu. Olhou para o céu? Agora, dá uns 2, 3 pisadas no chão. Vê se ainda está o céu no mesmo lugar e a terra no mesmo lugar. Saiba, irmãos, que os 10 mandamentos de Deus, eles permanecem para sempre. Também como a sua aliança, irmãos, eterna, da Igreja do Cordeiro. Você sabia que Jesus tem uma esposa? Mas eu quero te dizer que ele não é prostituto, Jesus. Ele tem uma esposa, não carnal, mas espiritualmente. Então, ele não aceita apelido nela. Ele aceita o nome dela. Tem muitas igrejas, né? Isso vai te fazer falta, tá? Tem muitas igrejas que elas têm na testa, no textuário dela, na testa, né, o título. Estou dando um exemplo de igreja metodista ortodoxa, igreja wesleyana, igreja fulana, igreja cicrana, igreja bertana, pentecostal, Deus e amor, né? Eu estou dando um exemplo, Assembleia de Deus, e assim, excessivamente, achando que é nome, mas são apelidos, né? São apelidos que querem colocar na mãe de todas a verdade. A mãe do capítulo 12 de Apocalipse. Aquela igreja, se vocês for lá no Apocalipse 12, está dizendo que esta igreja, ela brilhava como o sol. Sol da justiça. Essa igreja é justa. Essa igreja do capítulo 12. Essa é a esposa do Cordeiro. E ela tem por cima da sua cabeça 12, ela tem 12 estrelas, que simboliza os 12 apóstolos. Ou que seja, quando eu falei com você ontem sobre o Pedro, tu é o Pedro, a pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, porque o Pedro é a pedra fundamental da igreja. Jesus é a cabeça da igreja e o Pedro é o fundamento. Você está entendendo, irmão? E Jesus, quando ele fala que o Pedro é o alicerce. Nós temos que buscar o alicerce. Mas a maioria dos pastores da igreja fulana, bertana e cicrana não quer nem aí, não quer nem saber dos alicerces, irmão. Uma coisa eu me lembro, que eu fui chamado por um pastor na encolha, entendeu? Que para mim fazia uma pedra fundamental
de uma igreja dele. E na época, eu estou falando com você, de 20 e poucos anos atrás, eu falei assim, irmão, e como é que vocês fazem, irmão, a pedra fundamental? A gente pega um jornal, né, e várias revistas da escola bíblica dominical, a gente pega uma Bíblia, né, e coloca, faz uma caixa de gordura, né, tipo assim, uma caixa de gordura, faz um quadrado no chão, a gente tijola ela bem bonitinho, a gente coloca lá dentro, lá a gente tapa com a pedra, aqui dali é a pedra fundamental. Eu falei, irmão? É por isso que a sua igreja, né, não tem autoridade na palavra. Por causa de quê, irmão? Porque a Bíblia Sagrada está enterrada. Eu nunca vi uma pedra fundamental com a Bíblia enterrada dentro de um buraco, não, irmão, com escola, com revista de escola bíblica, dominical, etc., com jornal. Porque quando passar Jesus, onde vai buscar a sua igreja, vai passar a máquina e tudo aqui, vai descobrir que aqui realmente tinha uma igreja. Falei, engraçado, rapaz, um evangelho esquisito esse, né, irmão? Mas o evangelho de pedra fundamental da igreja está assim em Pedro. É só você trazer a mensagem de Pedro, sem enterrar isso ou aquilo no chão. Tá entendendo, irmãos? Preste bem atenção. Então, Jesus fala aqui, tu és Pedro, a pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra é singular, tá, irmãos? Jesus não tem várias, então ele fala sobre a igreja dele, a minha. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre, lá em Efésios, sobre as mulheres e os seus maridos, como Cristo também ama a igreja e se entregou por ela. A palavra é singular. Eu queria que você prestasse bem atenção. E se você realmente está na igreja certa. Irmão, preste atenção, queridos. Vocês estão brincando com a sua salvação. E o Pedro diz assim, e fala assim, Jesus fala assim com Pedro, tu és o Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas dos infernos, ou que seja, as outras igrejas, não vai prevalecer contra você. Quando ele fala portas, ele está falando de outras igrejas. Mas como é que você pode provar isso, Natanael? Faz um culto na sua casa e o seu vizinho vai logo falar assim, já não chega aquela igreja que está lá, agora abriu outra porta aqui. A porta, irmão, a igreja chama-se porta do conhecimento. Mas qual é o nome dela? Qual é o conhecimento que tem passado para o mundo? Você está entendendo, irmão? Preste atenção, Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas dos infernos. Jesus chama as outras igrejas de porta dos infernos. E você não precisa ficar irado comigo, não. Quem falou isso foi Jesus. E eu te provo lá. Mateus 7. Mateus 16. Não é isso? E Jesus fala lá no capítulo 18 e 19. E as portas dos infernos não vai prevalecer contra ela. Jesus está falando que as outras igrejas não prevalecem. As outras igrejas pregando mentira, né? Desviando da verdade, não vai prevalecer contra ela. As outras igrejas, entendeu? Guardadeira de domingo, com morada no céu. É isso que Jesus está falando, tá? Com morada no céu, com batismo na Trindade, não vai prevalecer contra a minha igreja. Ou que seja, Pedro, você dá os dogmas, as doutrinas. E o Pedro abre a boca, né? E te darei a chave do reino. Entendeu? Do céu, o que você desligar aqui. Ele estava dizendo, Jesus estava dizendo claramente para o Pedro, a doutrina é do Pedro. Se você falar que está errado, está errado. Se você falar que está certo, está certo. Estará ligado no céu. Então esse é o compromisso do Pedro. E o Pedro abre a boca no livro de Atos dos Apóstolos, a primeira mensagem que ele traz, e o povo fala assim, o que é que eu posso fazer, Pedro, para ser salvo? Ele falou assim, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberei então o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo só vem se a pessoa tiver batizado em Cristo Jesus, em nome de Jesus, porque esse é um compromisso dele com Pedro. Tá dando para entender, irmãos? Se o seu evangelho não é igual ao do Pedro, não adianta não, você tá fora mesmo, tá? Então, irmãos, vamos continuar essa história. Aliança eterna da igreja do Cordeiro. Cristo confirmou, irmão,
a perpetuidade, a imutabilidade, a durabilidade e santidade da lei. Daí vemos compreender que a aliança de Deus com sua igreja é eterna, é imutável, irmãos. Jamais poderá ser revogada. Aleluia, aleluia, aleluia. Imagine você, irmão, sendo casado, tendo uma mulher, uma esposa. Como é certo isso, né? Extremamente surge outra mulher dizendo ser sua esposa. E vai ao juízo, irmão, cobrar os direitos de esposa. O que certamente o juiz vai pedir, irmão, dela? Seus documentos, por favor. E a certidão de casamento, com certeza, ele vai pedir a certidão de casamento. E a mulher vai falar: ah, seu juiz, eu não tenho. E vai olhar a certidão de casamento da sua esposa, da sua verdadeira esposa. E vai falar: esse aqui está certo. Por causa de quê? Porque esse aqui tem um pacto feito no dia do casamento. Logicamente, se esta senhora não apresenta as credenciais exigidas pelo juiz, certamente ele vai dizer a ela: você perdeu o equilíbrio, dona. Você é uma mentirosa. Aleluia, aleluia, aleluia. E a grande verdade bíblica, irmão, é que muito cristão não imagina o que é o juiz de toda a terra, que é Deus. Semelhantemente dirás uma coisa semelhante a esta, nesta mesma condição, palavra semelhante. Primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 3 e 4, diz: ora, sabemos que temos conhecido a Deus, por isso guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Se você não está com a verdade, irmão, você vai ser salvo como? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E nisso sabemos que conhecemos e guardamos seus mandamentos, irmãos. Do contrário, é mentiroso e nele não está a verdade. Deus chamará, irmão, em juízo aquele que diz que é a sua igreja, aquele que diz que está pregando certo, que prega realmente a verdade e se diz esposa do Cordeiro, com a sua placa na igreja. E ele perguntará: onde está a minha aliança, hein? Que você tem guardado. Uma noiva, uma mulher não precisa de aliança, não? Você sabe qual é a aliança de Deus? Está no livro de Êxodo, irmão. No capítulo 20, no versículo de 13 a 17. Esta é a aliança de Deus. Ele pergunta a você: tem guardado a minha aliança? Me mostra aí. Vê se está escrito aí na minha aliança aí. Porque na aliança do marido, irmão, está o nome da esposa. E Deus tem o nome dela. E está aqui na Bíblia, tá? E na aliança da esposa tem o nome de Jesus. Oh, aleluia! Ele dirá abertamente: mentirosa, se tiver quebrado a sua aliança, os 10 mandamentos, ouça que a palavra de Deus proferiu pela boca do Senhor Jesus, o esposo celestial. Mateus 7, 21 e 23, ele diz assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que estás no céu. Ué, Jesus falou que o reino é de acordo com a vontade do Pai que estás no céu. E qual é a vontade do Pai que está no céu? Que guardamos seus mandamentos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós? Era crente, tá vendo? Tinha uma igreja. Não profetizamos nós em teu nome e em teu nome
não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Sinais, fizemos curas? Então lhe direi abertamente. O que é abertamente para você, irmãos? Nunca vos conheci. Apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eu quero que você vá lá no livro de 1 Coríntios. Vou te dar alguns nomes aqui. 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ver o que está escrito, irmão? 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos irmãos Sóstene, a igreja de Deus que está em Corinto. Como é que é o nome dela? É a igreja de Deus, irmão. Não é Assembleia de Deus, não é Pentecostal, não é Batista, não é Metodista. Igreja de Deus. Vamos partir para o capítulo de número 10 de 1 Coríntios. Versículo 32, que diz assim. 10:32. Portai-vos de modo, irmãos, que não dê escândalo, nem aos judeus, nem os israelitas, e nem os brasileiros, nem os gregos, e nem a igreja de Deus. Não podemos dar escândalo aos hebreus e também ao israelita e aos gentios, que são os outros países fora de Israel, e nem a igreja de Deus. Então o nome dela chama-se Igreja de Deus. Capítulo 11, no versículo 16 e 22, diz assim: mas se alguém quiser ser contendeiro, nós não temos tal costume. De quê? De contender nem as igrejas de Deus. Versículo 22 da Santa Ceia, ele diz assim: não tem de porventura casa para comer e para beber? Ele estava participando da Santa Ceia todo mês, ou em 15 dias, conforme tem muitas igrejas que faz. Ou desprezai a igreja de Deus, envergonhados que nada tem. Por que a igreja de Deus? Porque a igreja de Deus é a única que faz uma vez por ano, no dia 13 de Nissan. Vamos lá mais na frente, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, é o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. De novo, igreja de Deus. Vamos lá para frente. Capítulo 1 dos Gálatas, no versículo de 9 a 13. Assim como já vos dissemos, agora de novo eu estou te dizendo, hein? Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já está anunciado, seja anátema, seja maldito, porque creria eu e agora nos homens ou em Deus? Ou procuro agradar a homem? Se estivesse ainda agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homem. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste que foste antigamente a minha conduta no judaísmo, como de sobremaneira persegui a igreja de Deus. Você não acha que lá tinha várias igrejas também, não? Várias igrejas, várias religiões, que se soma tudo, chamado templo. Né? Religiões, que pode ser Allan Kardec, pode ser outros estilos, irmãos. Mas ele perseguiu somente uma igreja. E ele fala assim, essa igreja chama-se Igreja de Deus. E ele fala assim agora, irmãos: assim como eu vos disse, te digo de novo, que se alguém vos anunciar outro evangelho do que já recebeste, seja ele maldito. Você quer ser maldito? Com o nome de uma outra igreja nas costas? Você quer ser salvo, não, irmão? Porque
persuado eu agora aos homens ou a Deus? Acreditaria eu, seria convencido agora pelos homens ou por Deus? Ou procura agradar a homem? Você não tem agradado a homem, não, irmãos? Quando você vai trazer uma palavra, o pastor fala assim, ô irmão, ó, só palavra de salvação, tá? Aí você não traz a palavra que é necessária. Você está agradando a homem. Mas o apóstolo Paulo falou, se eu estivesse agradando a homem, eu não seria servo de Cristo. Mas aqui você embananou comigo, irmão. Você aqui, realmente, você achou osso duro de roer, segundo os ditados, né? Porque aqui é servo de Cristo, irmão. Aqui não agrada a homem, não. Ok? E você precisa disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, isto é o mesmo que dizer o Senhor, afastai-vos de mim, vós que pertence, que pareceis ter a verdade, mas sim tem a mentira. Sim, dirá o juiz de toda a terra, chamando de igreja mentirosa. Positivamente relata a Bíblia que somente existe uma esposa do Cordeiro, que é a única e verdadeira igreja. E a Escritura clara nos discerne isto. Louvado seja engrandecido o nome do Senhor. Ela é chamada Igreja de Deus, a coluna e firmeza da verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Ela chama, Igreja de Deus. Ela tem criado os remanescentes fiéis. Se você abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 9, no versículo 27, encontramos este versículo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos crentes seria como a areia do mar, somente os remanescentes é que será salvo. Remanescente do Senhor não é o nome da igreja, mas é os servos do Senhor, são chamados de remanescente. Mas a igreja, onde estão os remanescentes, chama-se Igreja de Deus. 1 Timóteo 3, verso 15. A única igreja que é a coluna e firmeza da verdade. Graça e a paz de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor.